Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje é sobre Alice, uma jovem artista sonhadora que luta contra suas inseguranças. E Victor, um advogado respeitado que se vê dividido entre a lealdade à sua família tradicional e ao seu amor por ela. Ambientada na encantadora cidade costeira de Porto Luar, essa narrativa nos transporta para momentos mágicos sob a luz da lua, onde promessas são feitas e desafios sociais ameaçam separá-los. Junte-se a nós nessa jornada de amor verdadeiro, superação e a busca pela felicidade. Se inscreva, deixa o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O ar de Porto Luar sempre carregava um cheiro inconfundível de maresia e esperança. Para Alice, aos 20 anos, era o cheiro do futuro, um convite constante à criação, a liberdade que sentia quando seus dedos manchados de tinta deslizavam sobre a tela em branco. Naquele dia, contudo, o cheiro de maresia estava misturado ao nervosismo de uma palestra sobre a arte contemporânea, num pequeno auditório universitário da cidade. Sentada na primeira fila, com seu caderno de esboços no colo e o lápis girando entre os dedos, Alice tentava absorver cada palavra, cada nuance da apresentação. Seus olhos, de um tom castanho-mel, brilhavam com uma mistura de paixão e uma insegurança quase palpável. Ela sonhava em ser uma artista famosa, viver da sua arte, mas o medo do fracasso era uma sombra persistente, um sussurro que questionava seu talento a cada traço. A arte, meus jovens, não é apenas o que vemos, mas o que sentimos, o que nos move, o que nos desafia a olhar para dentro. A voz do palestrante ecoava, e Alice sentia cada palavra ressoar em sua alma. Ela desejava essa conexão profunda, essa capacidade de tocar as pessoas com suas cores e formas. Mas como alcançar tal grandiosidade quando o peso da dúvida era tão grande? Naquela mesma noite, a cidade de Porto Luar se vestia para um evento social de gala. Um leilão beneficente na antiga sede da prefeitura, de frente para o mar. A lua cheia, como uma pérola gigante suspensa no céu escuro, banhava a cidade com um brilho prateado. E Alice, apesar de se sentir um peixe fora d'água, entre tantos trajes formais e joias reluzentes, estava lá a convite de sua professora de artes, para observar e talvez encontrar alguma inspiração. Vestia um vestido simples, de um azul que lembrava o oceano à meia-noite, e seus cabelos castanhos caíam soltos sobre os ombros, em contraste com os elaborados penteados das outras convidadas. Victor Almeida, por sua vez, era a personificação da elegância e da autoridade. Aos 40 anos, o advogado de renome desfilava entre os convidados com a postura impecável de quem nasceu para ocupar posições de destaque. Seus olhos, de um azul profundo, carregavam a seriedade de anos de dedicação à lei, mas também um carisma sutil que atraía olhares. Ele era um homem de família tradicional. Os Almeida eram um pilar em Porto Luar, mas Victor nutria ideais progressistas que nem sempre se alinhavam com as expectativas de seu pai, o Sr. Almeida. Naquele evento, ele representava a firma da família, mas seus pensamentos estavam longe dos negócios, divagando sobre a monotonia de sua vida pessoal e a falta de algo que realmente o movesse. O destino, ou talvez a magia da lua cheia, teceu seus fios. Alice estava perto de uma janela, observando o mar, enquanto Victor, em um raro momento de distração, afastou-se da roda de conversas para apreciar a vista. Seus olhos se cruzaram, o dela, curioso e um tanto apreensivo, o dele, de repente, intrigado. Victor, que jamais se permitia divagações em eventos como aquele, sentiu uma força magnética puxá-lo na direção daquela jovem que parecia tão deslocada e, ao mesmo tempo, tão autêntica. Ele caminhou até ela, com um sorriso educado. É uma noite linda, não é? A lua em Porto Luar tem um brilho especial. Alice virou-se, um leve rubor colorindo suas bochechas. Sim, é mágica. Eu costumo vir à praia nestas noites. A luz inspira. Ela gesticulou em direção ao caderno que ainda segurava. Sou estudante de arte. Victor sentiu um calor inesperado. Victor Almeida, advogado. Ele estendeu a mão e o toque dela foi suave, mas firme. Arte é uma paixão que eu admiro.
Meu trabalho é bem mais pragmático. Um leve sorriso brincou em seus lábios, e Alice achou seus olhos ainda mais cativantes de perto. Eles conversaram por um tempo, sobre Porto Luar, sobre a arte, sobre a vida. Victor descobriu a profundidade da paixão de Alice, a pureza de seus sonhos, a vulnerabilidade que se escondia por trás de seu olhar sonhador. Alice, por sua vez, ficou impressionada com a inteligência e o carisma de Victor, a maneira como ele a ouvia, genuinamente interessado, apesar da diferença evidente de idade e de mundos. A noite avançava e a lua continuava a observá-los, como uma confidente silenciosa de um encontro que parecia predestinado. Antes que a noite terminasse, Victor pegou o número de telefone de Alice e a promessa de um novo encontro pairou no ar, tão tênue e brilhante quanto a luz da lua. Os dias que se seguiram foram repletos de uma ansiedade doce para Alice. Cada toque do telefone a fazia vibrar. E quando Victor finalmente ligou, convidando-a para um passeio noturno à beira-mar, ela não hesitou. A partir daquele momento, seus encontros se tornaram um segredo compartilhado, um santuário sob o manto da noite. Eles se encontravam na praia, longe dos olhares curiosos de Porto Luar, sob a luz da lua, que parecia testemunhar a cada dia o florescer de um amor improvável. Victor descobriu em Alice uma leveza que sua vida séria e cheia de responsabilidades não conhecia. Ele se sentia rejuvenescido ao lado dela, contagiado por sua paixão pela vida e pela arte. Alice, por sua vez, encontrava em Victor uma solidez e uma sabedoria que a acalmavam. A forma como ele a ouvia, a encorajava a acreditar em seu talento, era um bálsamo para suas inseguranças. Ela o admirava, não apenas por sua inteligência, mas pela forma como ele a fazia sentir-se vista, valorizada. Em uma dessas noites, sentados na areia fria, com o som das ondas quebrando suavemente, Victor segurou a mão de Alice. A lua cheia pairava acima deles, espelhando-se no oceano. Alice, ele começou, sua voz um pouco rouca. Eu sei que a diferença de idade, minha vida, tudo isso pode parecer um obstáculo, mas eu nunca senti algo assim. Você me faz querer um futuro diferente. Alice apertou sua mão. Eu também sinto isso, Victor. É avassalador. Mas, e se não der certo? E se eu não for suficiente? Sua vida é tão estabelecida, e a minha está apenas começando. Sua família, o que dirão? Suas inseguranças emergiam como marés, trazendo à tona o medo do julgamento, o pavor de não pertencer a um mundo tão distante do seu. Victor virou-se para ela, seus olhos fixos nos dela. Não importa o que digam, o que importa é o que sentimos. Eu estou disposto a enfrentar o que for, Alice. Você é suficiente, mais do que suficiente. Eu prometo a você, sob esta lua, que farei de tudo para que nosso amor floresça. Acredite em mim. Ele a beijou sob a luz prateada, um beijo que selava aquela promessa, carregado de paixão e uma pitada de desespero por algo que parecia desafiar todas as convenções. Alice se entregou ao beijo, sentindo-se segura nos braços dele, mas a sombra das suas dúvidas ainda persistia, um pequeno grão de areia em seu coração. Ela fez sua própria promessa silenciosa, amar Victor com a mesma intensidade com que ele a amava e tentar, com todas as suas forças, superar seus medos. A relação secreta se aprofundava. Eles trocavam mensagens, encontravam-se em cafés distantes de Porto Luar, em parques onde ninguém os conhecia, e claro, nas noites de lua cheia, na praia deserta. Victor revelou a Alice a pressão de sua família, especialmente de seu pai, para que ele se casasse com alguém de seu círculo social, uma mulher que pudesse impulsionar ainda mais sua carreira e o legado dos Almeida. Ele nunca havia sentido uma conexão tão profunda antes, e a ideia de se render a um casamento de conveniência parecia agora uma traição a si mesmo e a Alice. Meu pai sempre esperou que eu seguisse o caminho traçado para mim, Victor confessou a Alice em uma noite, enquanto observavam as estrelas. Ele vê o casamento como um contrato, não como uma união de almas. Eu sempre aceitei isso, ou pensei que aceitava. Até você. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos.
Você virou meu mundo de cabeça para baixo, Alice. E eu sou grato por isso. Alice sentiu um nó na garganta. Mas é um mundo tão diferente do meu, Victor. Eu sou apenas uma estudante de arte, sem grandes posses, sem um sobrenome influente. Sinto que estou te arrastando para algo que vai te trazer problemas. Eu não quero ser um fardo. Você nunca será um fardo, Alice. Você é a luz. Victor tentava tranquilizá-la, mas a preocupação dela era genuína. Ela havia crescido em um ambiente simples, e o universo opulento e formal de Victor parecia uma jaula para sua alma livre. Enquanto o amor de Alice e Victor florescia na clandestinidade, a vida de Alice também ganhava novos contornos. Sua melhor amiga, Mariana, era seu porto seguro, a quem ela confiava cada detalhe de seu romance proibido. Mariana, com sua energia vibrante e seu otimismo contagiante, sempre a incentivava a abraçar a paixão e a confiar em seu coração. Alice, você não pode deixar o medo roubar sua felicidade, Mariana disse em uma tarde, enquanto tomavam café em um bistrô. Ele te ama e você o ama. O que mais importa? O que a sociedade pensa? A família dele? Isso é problema dele lidar, não seu. Você tem que se concentrar em você, na sua arte, na sua paixão e em ser feliz. As palavras de Mariana ressoaram em Alice, impulsionando-a a mergulhar ainda mais fundo em seus sentimentos, a explorar a intensidade que Victor despertava nela. Ela começou a canalizar essa emoção em suas pinturas. Suas telas, antes carregadas de uma melancolia sutil, agora explodiam em cores vibrantes, em formas abstratas que pareciam gritar a paixão e a turbulência que habitavam seu coração. Ela pintava as noites de lua cheia, as ondas do mar, os olhares de Victor, a dualidade entre a luz e a sombra que marcava seu relacionamento. A arte se tornava sua terapia, sua forma de processar o turbilhão de emoções. Enquanto Alice se fortalecia através da arte e do apoio de Mariana, Victor enfrentava seus próprios demônios. O peso das expectativas familiares tornava-se cada vez mais insuportável. As cobranças veladas de seu pai para que ele desse continuidade ao legado da família, para que encontrasse uma esposa adequada, eram uma constante em sua vida. Ele amava seu pai, respeitava sua história, mas não podia mais ignorar o que seu coração pedia. Uma noite, Victor decidiu que era hora de ter uma conversa franca com o Sr. Almeida. Ele sabia que seria difícil, que encontraria resistência, mas estava determinado a defender seu direito de amar. O jantar na casa dos Almeida era sempre um ritual formal, e naquela noite o ar estava ainda mais denso. Pai, Victor começou, tentando manter a voz firme. Precisamos conversar sobre algo importante. O Sr. Almeida, um homem de traços duros e olhar penetrante, pousou os talheres com um som seco. Estou ouvindo, Victor. Espero que seja sobre o casamento com a filha do senador. Os preparativos estão adiantados. Victor sentiu a pressão. Não é sobre isso, pai. É sobre minha vida pessoal. Eu estou apaixonado. O Sr. Almeida franziu a testa. Apaixonado? Victor, você não é um adolescente. Essa palavra é para tolos. Estamos falando de um casamento estratégico para a família Almeida, para a sua carreira. Não há espaço para paixões juvenis. Ele pegou uma taça de vinho e bebeu um gole, seu olhar fixo em Victor, como se pudesse ler sua alma e esmagar seus sentimentos. Não é uma paixão juvenil, pai. É real. E eu estou com Alice. Victor pronunciou o nome dela com uma doçura que raramente demonstrava. O rosto do Sr. Almeida se contraiu em uma expressão de desprezo. Alice? A filha daquela costureira? A estudante de arte sem um tostão no bolso? Victor, o que você está pensando? Isso é um devaneio, uma aventura imprópria. Não manchará o nome da nossa família com uma moça que não tem absolutamente nada a oferecer além de uma beleza passageira e a inexperiência da juventude. As palavras do pai atingiram Victor como um golpe. Ele sabia que seria difícil, mas a crueldade no tom do pai o surpreendeu. Pai, Alice é uma mulher incrível. Ela é inteligente, talentosa e me faz feliz como ninguém nunca fez. Eu não me importo com o que ela tem ou deixa de ter. Eu a amo. Amor? O Sr. Almeida riu, um som seco e sem humor.
Victor, você é um homem de 40 anos. Sabe o que é amor? Amor é responsabilidade, é lealdade à sua família, é manter a nossa linhagem intacta e forte. Essa garota, ela é uma distração, um erro que você vai se arrepender amargamente. Eu não permitirei que você manche o nome dos Almeida com essa aventura de mau gosto. A tensão na sala era palpável. Victor sentiu a raiva borbulhar, mas tentou manter a calma. Pai, eu não sou um menino. Eu tomei minha decisão. Alice é a mulher que eu quero ao meu lado, e eu vou lutar por ela e por nós. O Sr. Almeida se levantou, batendo a mão na mesa. Então considere-se avisado, Victor. Se você insistir nesse caminho, as consequências serão graves. Eu não apoiarei isso. E a sociedade de Porto Luar também não. Ele saiu da sala, deixando Victor sozinho. O coração pesado, mas a determinação mais forte do que nunca. A conversa crítica havia estabelecido a tensão, deixando claro o abismo entre o desejo de Victor e as expectativas de sua família. O tempo passou, e a relação de Alice e Victor, embora ainda discreta, tornou-se um refúgio para ambos. Victor, fortalecido por sua decisão, começou a preparar o terreno para apresentar Alice formalmente à sociedade de Porto Luar. Ele sabia que seria um desafio, mas estava determinado a mostrar a todos que seu amor era real. Alice, por sua vez, continuava a florescer em sua arte, impulsionada pela paixão e pelo apoio de Victor. A grande oportunidade surgiu com o baile anual de gala da cidade, um evento de enorme prestígio que reunia as famílias mais tradicionais de Porto Luar. Victor decidiu que aquele seria o momento de apresentar Alice ao mundo como sua namorada. Alice estava nervosa, mas Victor a tranquilizou, prometendo que estaria ao seu lado em cada passo. Mariana ajudou Alice a escolher um vestido deslumbrante, de um vermelho vibrante que contrastava com sua pele clara e realçava a paixão que agora a definia. Você vai arrasar, Alice. Seja você mesma. Mostre a todos a mulher incrível que você é. Mariana incentivou, sentindo o nervosismo da amiga. No dia do baile, Alice sentia o coração bater descompassado no peito. O salão estava repleto de pessoas elegantes, conversas sussurradas e o tilintar de taças. Victor, impecável em seu smoking, esperava por ela na entrada. Ao vê-la, seus olhos azuis se iluminaram com uma adoração que acalmou um pouco os nervos de Alice. Você está deslumbrante, Alice. Ele sussurrou, beijando sua mão. Está pronta? Alice respirou fundo. Estou com você, sim. De mãos dadas, eles entraram no salão, e todos os olhares se voltaram para eles. Alice sentiu o peso desses olhares, a curiosidade, o julgamento silencioso. Victor a conduziu com confiança, apresentando-a a amigos e conhecidos. A maioria era educada, alguns até calorosos, mas Alice sentia a reserva por trás dos sorrisos, a fofoca que certamente se espalharia como um incêndio. Então, Victor a levou até a mesa principal, onde o Sr. Almeida estava sentado, imponente e sério. A respiração de Alice engatou. Victor apertou sua mão, um sinal de apoio. Pai, Victor disse, a voz firme. Quero que conheça Alice. Alice, este é meu pai, o Sr. Almeida. O Sr. Almeida ergueu os olhos para Alice e seu olhar era um misto de frieza e desaprovação. Ele não sorriu, nem estendeu a mão. Apenas a avaliou de cima a baixo, como se ela fosse um objeto indesejável. Victor já me falou de você, senhorita. Espero que não esteja iludindo meu filho com contos de fadas. Ele tem responsabilidades maiores do que aventuras românticas. As palavras do Sr. Almeida foram como um soco no estômago de Alice. Ela sentiu o sangue gelar em suas veias, o rubor em suas bochechas se transformar em um calor de vergonha. A crítica velada, o tom de desdém, tudo a fez sentir-se minúscula, indigna de estar ali. Victor interveio, sua voz carregada de uma raiva contida. Pai, por favor, Alice é minha convidada e minha namorada. Namorada? O Sr. Almeida riu, um riso curto e amargo que ecoou na mesa. Victor, você está se expondo ao ridículo. Esta moça não pertence ao nosso mundo. E você, senhorita, deveria ter a decência de reconhecer isso.
Não é de bom tom se apegar a quem não tem nada a lhe oferecer além de uma distração passageira. A humilhação foi pública e devastadora. Alice sentiu os olhares de todos os presentes caindo sobre ela. A condenação silenciosa, o escárnio. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas ela se forçou a contê-las. Olhou para Victor, que estava vermelho de raiva e impotência, e viu a dor em seus olhos. Mas a dor dela era maior, mais aguda. Ela sentiu que suas piores inseguranças haviam sido confirmadas. Ela não era suficiente. Ela não pertencia. Com licença. Alice sussurrou, sua voz trêmula, e se afastou da mesa, ignorando o chamado de Victor. Ela correu para fora do salão, para o jardim, onde o ar fresco da noite parecia sufocá-la. As lágrimas escorreram livremente pelo seu rosto. O que ela estava fazendo? Como pôde ser tão ingênua em acreditar que um amor como o deles poderia superar tantas barreiras? Ela se sentia como uma intrusa, uma mancha em um quadro perfeito, e a dor era insuportável. Victor a encontrou minutos depois, sentado em um banco de pedra com o rosto molhado pelas lágrimas. Ele se ajoelhou na frente dela, tentando segurar suas mãos, mas ela as recolheu. Alice, por favor. Eu sinto muito. Eu não imaginava que ele seria tão cruel. A voz de Victor estava embargada. Não, Victor. Eu que sinto muito. Sinto muito por ter acreditado, por ter te arrastado para isso. Ela se levantou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ele está certo. Eu não pertenço. Você não pode jogar sua vida fora por mim. Eu não aguento mais essa pressão, Victor. Eu não aguento mais me sentir assim, pequena, insignificante, um problema para você. Não diga isso, Alice. Você não é um problema. Você é tudo para mim. Victor tentou abraçá-la, mas ela se esquivou. Não, Victor. Eu não posso. Não posso continuar com isso. Eu não tenho forças para lutar contra o mundo inteiro. Sua família, a sociedade, eles venceram. É melhor terminarmos. A voz de Alice quebrou, e seu coração parecia se estilhaçar em 1000 pedaços. A decisão, embora dolorosa, parecia a única saída para proteger a si mesma e, paradoxalmente, a Victor, de um sofrimento ainda maior. Ela se virou e correu, deixando Victor sozinho no jardim, sob a luz indiferente da lua, com o coração partido e a alma em pedaços. A crise emocional profunda que o pai de Victor havia provocado consumira Alice, levando-a a uma ruptura que parecia irreversível. Os dias que se seguiram àquele baile foram uma névoa de dor e desespero para Alice. Ela se trancou em seu pequeno apartamento, o ateliê, seu santuário, agora um lugar de tristeza. As telas em branco pareciam zombar de sua incapacidade de criar, de sentir. O cheiro de tinta, antes tão inebriante, agora a nauseava. Mariana tentou consolá-la, mas as palavras pareciam vazias diante da profundidade de sua ferida. Alice estava convencida de que havia feito o certo, que seu amor por Victor era um fardo pesado demais para ele carregar, e para ela sustentar. A insegurança que sempre a assombrou havia se tornado uma certeza esmagadora. Victor, por sua vez, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A partida abrupta de Alice, suas palavras de despedida, ecoavam em sua mente sem parar. Ele tentou ligar, enviar mensagens, mas Alice não respondia. A dor de perdê-la era excruciante, mas a raiva de seu pai, a percepção de que suas ações haviam destruído o que ele mais amava, era ainda mais intensa. Ele se sentia impotente, encurralado entre o dever familiar e a felicidade que havia encontrado nos braços de Alice. Frederico, seu amigo de longa data, foi quem o tirou do fundo do poço. Ao ver Victor afundado na melancolia em seu escritório, com pilhas de documentos intocadas, Frederico o confrontou. Victor, o que está acontecendo? Você está irreconhecível. É por causa da Alice, não é? Victor desabou, contando tudo a Frederico, a cena no baile, as palavras cruéis de seu pai, a decisão de Alice. Eu a perdi, Frederico. Por causa do meu pai, por causa do meu sobrenome. Eu não consigo viver com isso. Frederico o ouviu pacientemente, então disse: Victor, você é um homem de 40 anos. Não pode permitir que seu pai dite sua felicidade. Você ama essa mulher, e ela te ama. Você não pode jogar isso fora por causa de orgulho e conveniência. O que é mais importante para você?
a aprovação de seu pai ou a sua própria felicidade. As palavras de Frederico ressoaram profundamente em Victor, forçando-o a confrontar a verdadeira natureza de suas escolhas. Alice, em seu isolamento, também começou a refletir. As palavras de Mariana voltavam à sua mente. Você não pode deixar o medo roubar sua felicidade. E as promessas de Victor, sob a lua, de que faria de tudo para que o amor deles florescesse. Ela havia desistido rápido demais. Havia se rendido às inseguranças e ao julgamento alheio, em vez de lutar pelo que sentia. A imagem de Victor com os olhos marejados enquanto ela o deixava, a assombrava. Ela o amava, e ele a amava. Será que isso não era o bastante? Em um surto de inspiração, ou talvez de desespero, Alice pegou suas tintas e uma tela grande. Ela começou a pintar, não mais com melancolia, mas com uma fúria de emoções. As cores se misturavam, formas abstratas surgiam, contando a história de seu amor, da promessa sob a lua, da dor da separação, da luta interna. Era uma explosão de sentimentos, de dúvida, mas também de uma nova força, uma compreensão de que o seu valor não dependia do que os outros pensavam, mas do que ela era e do que sentia. Ela pintou a fragilidade e a resiliência do amor, a batalha contra as convenções, a beleza da imperfeição. A obra, que chamou de Ecos da Lua Quebrada, era uma representação crua e honesta de sua jornada emocional. Victor, após dias de angústia e reflexão, tomou uma decisão inabalável. Ele não podia perder Alice. Não podia viver uma vida de infelicidade para satisfazer as expectativas de seu pai. Ele amava Alice, e esse amor era mais importante do que qualquer tradição, qualquer sobrenome. Ele foi à casa de seu pai, com a mesma determinação que usava em seus casos mais difíceis. Pai, precisamos conversar, e desta vez serei eu a falar. O Sr. Almeida o olhou com a mesma expressão de frieza. Não há nada a ser conversado, Victor. Você fez sua escolha. Agora arque com as consequências. Não, pai. A minha escolha é Alice. Eu a amo e vou ficar com ela. Não importa o que você diga ou faça. Victor respirou fundo, as palavras saindo como um desabafo. Eu respeito você. Eu respeito a nossa família. Mas não posso mais sacrificar minha felicidade. Se você não consegue aceitar Alice, se não consegue aceitar a minha felicidade, então eu terei que aceitar as consequências de suas escolhas também. O Sr. Almeida o encarou, chocado com a determinação inabalável de seu filho. Nunca o vira tão firme em sua vida pessoal. Está me chantageando, Victor? Não, pai. Estou apenas sendo honesto. Eu não posso viver sem Alice. E se isso significa que terei que me afastar, que a nossa relação será abalada, então eu aceito. Mas saiba que a culpa não será minha. Aquelas palavras, proferidas com uma convicção que o Sr. Almeida nunca esperara, pareceram abalar um pouco a armadura do homem rígido. Pela primeira vez ele viu não apenas o filho, mas um homem adulto que estava disposto a lutar por seu próprio destino. A conversa não resolveu todas as tensões, mas Victor deixou claro seu posicionamento. E a semente de uma nova perspectiva foi plantada no coração de seu pai, ainda que relutantemente. Enquanto Victor enfrentava seu pai, Alice continuava a trabalhar em sua obra, canalizando toda a sua dor e esperança na tela. A pintura se tornou uma extensão de sua alma, um testemunho de sua resiliência e de seu amor. Quando finalmente a obra estava pronta, ela decidiu exibi-la em uma galeria de arte local, a mesma onde Victor a havia encontrado pela primeira vez. Mariana a incentivou a ir em frente. É a sua verdade, Alice. É a sua arte. Não tenha medo de mostrá-la ao mundo, disse Mariana. A exposição foi um sucesso. Ecos da Lua Quebrada recebeu aclamação da crítica e do público. A pintura, com suas cores profundas e sua expressividade emocional, tocava o coração de quem a via. Alice sentiu uma onda de orgulho e uma afirmação de seu talento que nenhuma palavra, nenhum julgamento poderia apagar. Ela havia transformado sua dor em beleza, sua insegurança em força. Foi em uma tarde chuvosa, dias depois da exposição, que Victor apareceu no ateliê de Alice. Ele estava diferente, os olhos azuis com uma nova intensidade,
uma aura de determinação. Alice sentiu o coração acelerar. Alice, ele disse, a voz embargada. Eu não aguento mais ficar longe de você. Eu enfrentei meu pai. Eu disse a ele que eu te amo e que não vou desistir de nós. Eu percebi que a minha felicidade é mais importante do que qualquer expectativa, qualquer tradição. Eu quero lutar por nós, Alice. Eu quero você na minha vida. As palavras de Victor foram um bálsamo para o coração ferido de Alice. Ela viu em seus olhos a sinceridade, a força de seu amor. As dúvidas que a assombravam pareciam diminuir, ofuscadas pela luz daquele amor que resistira à tempestade. Eu também te amo, Victor, ela confessou, as lágrimas brotando novamente. Mas desta vez eram lágrimas de alívio e esperança. Eu estava com tanto medo. Mas minha arte me ajudou a entender que eu não posso me esconder. Não posso desistir de algo tão verdadeiro. Ele a abraçou forte. Um abraço que parecia curar as feridas da separação. Nunca mais vamos nos separar, Alice. Eu prometo. Eu sei que teremos desafios, mas vamos enfrentá-los juntos. Eu aprendi a lição. Eu escolho você. Eles se reencontraram na praia, em uma noite de lua cheia, como tantas outras vezes antes. Mas desta vez, a lua não era apenas uma confidente silenciosa. Ela era uma testemunha de um amor que havia amadurecido, que havia sido testado e havia prevalecido. Sentados na areia de mãos dadas, eles reafirmaram suas promessas, agora com novas expectativas, com uma compreensão mais profunda de si mesmos e de seu amor. A promessa sob o luar, antes frágil e secreta, agora era uma rocha sólida, construída sobre a verdade e a coragem. Alice e Victor sabiam que a vida não seria perfeita. O Sr. Almeida não se rendeu completamente, mas a determinação de Victor o fez repensar suas prioridades, a reconhecer a força do amor de seu filho. Ele ainda era rígido, mas não havia mais o desprezo avassalador. Pequenos gestos de aceitação começaram a surgir, lentos, mas significativos. Alice, com sua arte em ascensão, ganhou confiança e reconhecimento, e sua insegurança em relação ao seu valor diminuiu. Ela já não sentia que estava entrando no mundo de Victor. Ela estava construindo um mundo com ele, um mundo onde o amor, a arte e a individualidade eram celebrados. A cada nova tela que Alice pintava, a cada olhar trocado sob a luz da lua, eles reforçavam a certeza de que haviam encontrado um no outro não apenas um amor, mas uma parceria, um refúgio, um futuro que, apesar das diferenças e dos desafios, era deles e era real. A promessa sob o luar havia se tornado a fundação de uma vida que eles construiriam juntos, uma vida onde o amor, em sua forma mais pura e resiliente, sempre encontraria seu caminho. E em Porto Luar, sob o brilho prateado da lua cheia, a história de Alice e Victor se tornou um sussurro, uma lenda de que o amor verdadeiro, quando regado com coragem e verdade, podia vencer qualquer obstáculo, desafiar qualquer convenção e brilhar mais forte do que as estrelas no céu. Eles se casaram em uma cerimônia íntima, à beira-mar, com a lua cheia como sua maior testemunha, um ano depois do baile que quase os separou. O Sr. Almeida, embora ainda reservado, esteve presente, um sinal de que a aceitação, mesmo que gradual, estava começando a tomar forma. Victor e Alice olharam para o futuro com uma esperança renovada, sabendo que, juntos, poderiam superar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. A história deles era a prova de que o amor não tinha idade, não tinha classe social e não se dobrava diante das expectativas alheias. Era simplesmente amor, puro e verdadeiro, iluminado para sempre pela magia da lua de Porto Luar. Que história emocionante, não é? Alice e Victor nos mostram que o amor é capaz de superar até mesmo as barreiras mais difíceis. Em um mundo onde as expectativas parecem gritar mais alto que o coração, eles nos lembram que é essencial lutarmos pelos nossos sentimentos e por nossa felicidade. Espero que você tenha gostado dessa linda história de amor. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.